Bom, oi galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui com o meu amigo Luca, o animador desse vídeo, para contar a história, a primeira história animada aqui do canal, do dia em que eu quase fui morto na escola. E não foi pelo que vocês estão pensando, quer dizer, quase, não foi por uma professora. Bom, mas antes de começar aqui o vídeo, de eu contando a história, né, porque a gente já começou o vídeo, eu gostaria de deixar algumas coisas bem claras aqui pra vocês. Alguns motivos do que eu acho que vocês não vão acreditar, porque provavelmente vocês não vão acreditar, né? Então, calma aí. Vamos lá, o primeiro motivo é porque eu também não acreditava em nada de palhaço assassino ou algo do tipo até acontecer comigo. Então é bem difícil vocês acreditarem nessa história. Outra que eu também não tava acreditando quando aconteceu, então... eu também não tava acreditando, tipo, eu não acreditava antes e nem na hora, só depois. Então isso é bem estranho. Outro é porque também não é fácil de acreditar em tudo que você vê na internet, ainda mais hoje em dia. Então, é isso. E também você acredita no que quer, então, cadê? Se você não acreditou. Vamos lá, começar nessa história. Então, vamos deixar um clima bem mais ou menos. Bom, era uma quarta-feira qualquer, né? Eu tava estudando no quarto ano e eu tinha 10 anos. Hoje em dia eu tenho 13, tá? E, bom, como eu falei, eu estou contando com a ajuda do meu amigo Luca. E por alguns motivos de eu não querer simplesmente falar o nome do resto da galera, eu vou substituir o nome deles e o nome da escola também. Era educação física e naquela escola a gente tinha mais ou menos 2 aulas de educação física numa semana e, tipo, cada semana tinha uma quadra diferente, vamos dizer assim. Eu vou explicar isso para vocês agora. Bom, a escola tinha uma quadra, mas essa uma quadra era dividida em duas, como vocês estão vendo aí na animação. E bom, a gente ficava uma semana naquela quadra pequena, uma semana na quadra grande, e do lado da quadra, bem perto mesmo, só tinha uma grade dividindo, tinha um gramado, que era a terceira semana, aula livre. E é claro que essa história vai acontecer lá no gramado. Nessa aula livre, a aula não era tão livre, já que tinha algumas brincadeiras que eram bem proibidas, tipo um pega-pega ou pezão pega-pega, vocês devem estar se perguntando o que é isso. É um pezão que você pode sair correndo atrás, todo mundo só tem que pisar no pé dele pro cara virar o pé. É uma brincadeira idiota, não é? Eu criei. Não sei se fui eu, mas eu tive a ideia. E a gente amava essas brincadeiras que tinham a ver com correr e eram perigosas. E a gente tinha demência também, então, sim, a gente brincava. Só que, como eu falei, a aula livre não era tão livre. Essas brincadeiras eram proibidas e a gente não conseguia brincar. Na escola, o gramado tinha um morrinho, tipo, como vocês estão vendo aí na animação. Era um morrinho pra cima e tinha uma parte de baixo e uma parte em cima. E a parte de cima não dava pra ver nada. Como a gente sabe, a gente sempre ia lá na professora pedir pra beber água, só que a gente não ia, Bom, a gente ia, mas a gente aproveitava para olhar se tinha como a professora ver o que estava acontecendo lá em cima e não tinha. Então o que a gente foi fazer? A gente teve a brilhante ideia de brincar lá em cima. A professora proibia a gente de brincar, a gente tinha que brincar em algum lugar. E a gente brincava no recreio e na hora da educação física ali em cima. Todo dia a gente ia lá brincar. Bom, mas lá tinha uma caixa d'água, uma casinha de ferramentas e lá perto também tinha uma sala, só que ninguém usava elas, então era de boa demais. O tempo passava e parecia que a gente tinha ficado ali 1 ano, sendo que a gente estava ali há 1 hora. Aí a primeira semana foi de boa, nada aconteceu, nada demais. Só que a partir da segunda semana, quando a gente foi, os pneus estavam meio pichados e eu tô bem cansado. Vocês viram, eu estava muito cansado. Por quê? Bom, porque eu estou gravando uma sequência de áudios aqui para poder fazer animação, para colocar a animação junto com os áudios. Bom, prosseguindo a história, vocês devem estar se perguntando: mas o que isso tem a ver? Por que vocês ficaram preocupados com os pneus pichados? Bom, a gente era criança, né, meu amigo? A gente se assustava fácil. Na verdade, a gente ainda é. Enfim. Como o Jorge, bom, o nome do segurança, basicamente, da escola não era Jorge, mas por sigilo de nome eu prefiro falar Jorge.
Bom, como Jorge ia muito ali naquela área, a gente pensou que ele foi mexer em alguma coisa e derramou um balde de tinta e continuamos a brincar. Naquela semana ainda estava de boa, depois que ficou mais assustador. Galera, só para explicar aqui, vocês devem estar se perguntando quem eram meus amigos e agora eu vou falar para vocês. Bom, eu tava, né? Outra pessoa que também tava era o Luca, o animador dessa história, o Estevam, Pietro, João, Rafael, Felipe. Tava muita gente naquele dia. E todos os dias. Bom, na outra semana. Acho que eu vou morrer. Bom, na outra semana, quando a gente foi lá, tava mais diferente. Tipo, apareceu um carrinho de compra, uma enxada. E a gente começou a ficar assustado realmente a partir daí. Mas mesmo assim, a gente não parou de brincar. A gente foi lá mais uma semana e não tinha mudado nada. Mas depois da última semana que a gente foi, é, o carrinho apareceu pintado de novo e a foice caída. Tá, a foice a gente até podia explicar, agora a tinta não. Realmente aquilo não parecia acidente, parecia proposital, galera. Tipo, pichação mesmo. Se você algum dia ver uma pichação de muro, vocês vão entender qual a diferença de acidental para pichação. É que vocês nunca viram também. Enfim, a partir dali nós tivemos a brilhante ideia de dar uma de detetives e começar a investigar. Sempre a gente parava de brincar mais ou menos depois de 25 minutos e começava a investigar, ver o que estava acontecendo e tudo mais. Depois que começamos a ir lá investigar, a gente ficou mais tranquilo, talvez de 2 a 3 meses sem ver nada do que estava acontecendo, sem perceber alguma muita diferença. Tipo, nada mudava. Mas um dia, quando nós fomos, ainda não tinha mudado nada. Bom, a gente deu uma brincada, depois da gente deu uma de detetive, e quando a gente estava indo embora, a gente escutou um barulho muito alto. Galera, a gente correu tanto, mas tanto, que quando a gente chegou lá embaixo, a gente parecia um carro de Fórmula 1 de tão rápido que a gente correu. E se fosse uma corrida, a gente não teria corrido tão rápido, sei lá por quê. Mas a gente correu demais, muito, vocês não têm noção. Tipo, uma Ferrari passava mal perto da gente. Enfim, quando a gente chegou lá embaixo, a gente percebeu que o Estevam tinha ficado. A gente voltou correndo para ver o que tinha acontecido e o Estevam ficou ali rindo da nossa cara porque ele pegou uma pedra no chão e tacou. Nós ficamos tão putos que ele quase morreu naquele dia. Ele só não morreu porque a educação física era na última aula e se a gente matasse ele, a professora ia sentir falta dele, com certeza. Nos aguarde, Estevam, você ainda morrerá por isso. Mesmo assim, a gente ia lá todo dia. Só que a diferença era que a gente não tirava o olho do Estevam. Tipo, não tirava mesmo. A gente chegava de ficar vesgo, porque a gente não queria se assustar de novo. Dessa vez, novamente, em uma quarta, nós estávamos indo embora, quando de repente...